Pessoal, então, Aisha, boa noite, tudo bom? Bem também, muito bom. Pessoal, então vamos lá. Então, a nossa disciplina foi custos, né? Então, quando a gente fala em contabilidade de custos, pessoal, qual que é o conceito? Ele é uma técnica utilizada para identificar, mensurar e informar, né, a todos os níveis gerenciais da empresa o custo dos produtos e serviços vendidos, né, ou produzidos. Então, pessoal, normalmente a contabilidade de custos ela está relacionada mais a um enfoque gerencial do que a própria contabilidade. Por que mais um enfoque gerencial? Porque a contabilidade de custos ela é utilizada para a tomada de decisão. Tomada de decisão como? Formação de preço, margem de lucro, estratégia de mercado, tudo hoje você faz em cima do seu custo, né? A gente precisa ter. Então, pessoal, ele serve para auxiliar e planejar o controle das operações, né, para as tomadas de decisões. Então, tem tudo que de mensurar, né, colocar valor aos produtos, saber quanto que realmente custa, quanto que é até margem, quanto você pode vender aquele produto, né? Que ninguém gosta de vender o produto no prejuízo. Então, quais que são os objetivos da contabilidade de custos? Determinação do lucro, controle das operações e estoques, né? Então, é a contabilidade de custos que você consegue controlar o estoque da empresa, o que é muito importante, né? A empresa ela tem que saber o que ela tem em estoque, qual o valor. E tomada de decisão, né? Que seria para formação de preços, quantidade de produto que vai ser produzido, né? Porque você não pode produzir nem mais nem menos. Imagina, você produz um monte, aí você não consegue vender. Ou né, não tem uma perspectiva de venda tal, fica aquele produto parado. Ou produz de menos e acaba faltando, né? Ou não estabelece uma meta de qual que é o mínimo que precisa vender. Tudo isso é o objetivo da contabilidade de custos. O foco, pessoal, da contabilidade de custos, ele é centrado mais no quê? Na empresa industrial. Por que na empresa industrial, pessoal? Porque hoje na empresa industrial a gente tem diversos fatores, tá? Que são considerados para a formação do custo. Por exemplo, a gente tem matéria-prima, tem materiais diretos, material secundário, material de embalagem, tem os custos indiretos, né? Que tem depreciação, salário de funcionários, o que acaba deixando o cálculo mais complexo, né? Então, por isso que o foco maior da contabilidade de custos, ele é para o cenário, né, para as empresas industriais. As empresas comerciais, pessoal, não tem, né, a parte de custos, só que não é voltado tanto assim. Por quê? Porque normalmente quando você compra uma mercadoria, você já tem o custo tudo embutido, né, que é o custo da mercadoria comprada. Você compra, coloca lá na prateleira e revende, sem fazer nenhum tipo de modificação, tá? Então você não altera a característica do produto. Então normalmente você não agrega nenhum custo a mais sobre o seu produto, apenas despesas que elas têm que estar embutidas que é na sua margem de lucro, né? Ela tem que ser suficiente para cobrir as suas despesas fixas, tá? Então, por isso que o foco maior da contabilidade de custos é nas empresas industriais, tá? Então, o patrimônio da empresa industrial, a mesma coisa da empresa comercial, né, pessoal? Quando a gente fala lá no balanço patrimonial, que é formado por um conjunto de bens, direitos e obrigações, que seria o nosso ativo e o nosso passivo, tá? Aí aqui tem, pessoal, relação entre contabilidade geral, contabilidade de custos e contabilidade gerencial. Aqui seria uma diferença dos três tipos de contabilidade que temos. Então, pessoal, a contabilidade geral, né, ou contabilidade financeira, ela surgiu para quê? Para o desenvolvimento do
comércio. Então, quando a gente fala na contabilidade geral ou até financeira, ela é voltada de forma mais específica para as empresas comerciais, né? A gente fala aí o varejão, são as lojas que tem, até as distribuidoras, tá? Então, pessoal, quando a gente fala na empresa comercial, a gente tem uma forma diferente de apurar o estoque, que ela é através do CMV. Então, naquele exercício que eu passei para vocês entregarem até domingo, né? Lá tem uma conta do CMV que é para ser feita. Então, como que é o CMV, pessoal? Ele é essa fórmula. É estoque inicial mais compras menos o estoque final. Então, você considera essa variação o quê? Para calcular o custo do produto vendido. Então, essa é a forma da apuração do CMV na contabilidade comercial, tá? Então, essa aqui é o CMV. E esse daqui, pessoal, é a nossa DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, que é lá onde a empresa vai verificar tudo que ela vendeu, quais foram os seus custos, quais foram as suas despesas e qual foi o seu lucro, né? Porque isso é muito importante, pessoal. Como você chega no final do mês e não sabe quanto você lucrou, né? A empresa tem que saber quanto que ela lucrou, qual foi o lucro dela, se ela teve prejuízo ou não, tá? Então, isso as empresas elas vão analisar através da DRE, tá? E a DRE, é lógico, ela é utilizada tanto para industrial como para comercial, tá, pessoal? Então, o intuito da DRE é isso daí, é demonstrar o resultado que a empresa teve, né? O lucro, as vendas e as despesas. Então, ela é muito importante, tá? Então, a forma de apuração nas empresas comerciais, pessoal, como que ele é? Ele é através do CMV, tá? Que é essa fórmula aqui, estoque inicial mais compras, menos estoque final, que vai ser igual ao custo da mercadoria vendida, e através da DRE, tá? Então, pessoal, a contabilidade de custos, essa é da comercial. Já a contabilidade de custos, ela surgiu junto com a Revolução Industrial, né? Então, ela começou lá na Europa, tudo teve iniciou a Revolução Industrial com a entrada das máquinas, produção em escala, né? O que acabou otimizando muito a questão da produção, só que se viu uma necessidade maior de controles mais adequados dos custos, né? De produção, dos preços e tal. Então, ela ganhou um enfoque maior e ela acabou sendo mais necessária para as empresas. Hoje, pessoal, qualquer empresa, principalmente a indústria, ela tem que ter um setor de custos, tá? Por quê? Porque como é voltada para o enfoque industrial, ela tem que saber tudo que vai ser agregado ao produto dela e quanto que é o custo final daquele produto. Então, pessoal, a contabilidade de custos, né, voltando, ela surgiu junto com a Revolução Industrial, então lá atrás, e tornou a profissão do contador mais complexa. Por quê? Porque hoje a gente tem sistemas que fazem os rateios, fazem divisões, fazem os controles. Antigamente era tudo manual, né? Não que hoje seja fácil, porque mesmo com o sistema, o troço parece que é mais difícil ainda. Mas quando a gente fala em contabilidade de custos, né, lá na sua origem, ela surgiu junto com a Revolução Industrial, o que acabou dando um enfoque maior nesse setor, tá? Então, o principal objetivo, pessoal, da contabilidade de custos é a apuração do custo dos produtos e serviços vendidos e a avaliação de resultados para tomada de decisões, tá? Então, quando a gente fala, vamos trabalhar no setor de custos e tal, vou fazer um trabalho de custos. A ideia vai ser o quê? Apurar o custo do produto, né? Quer ver quanto realmente foi gasto para produzir, levando em consideração todos os fatores, né? Fator matéria-prima, fator material secundário, embalagem, mão de obra direta, os custos indiretos, né? Que depreciação, energia elétrica, aluguel, né? Formas de rateio, para daí sim você agregar tudo isso ao custo do produto e fazer a avaliação de resultado, né? Que daí você vai aplicar a margem, calcular o preço de venda para
fazer o quê? Tomada de decisão. Daí, então, pessoal, a forma de apuração do custo do produto vendido, ele é diferente do custo da mercadoria vendida, né? Então, o CMV, ele é utilizado para o comércio, que nós utilizamos esse modelo aqui, tá? Já para o custo do produto vendido, ele é utilizado o CPV, que ele leva em consideração, pessoal, todos os custos e o processo da empresa, desde as matérias-primas, dos gastos gerais de fabricação, né, ou custos indiretos, que são aluguel, energia, depreciação, desde os produtos em elaboração até os produtos acabados, né, até chegar no custo do produto que foi realmente vendido. Essa tabelinha a gente vai aprender a calcular agora no próximo bimestre, tá? E a outra, né, pessoal, é a contabilidade gerencial. Então, a contabilidade gerencial, ela tem por objetivo fornecer instrumentos aos administradores de empresas, né, que auxiliem suas funções gerenciais. Então, pessoal, a contabilidade gerencial, ela tem por objetivo o quê? Oferecer instrumentos, relatórios, indicadores, KPIs para o administrador, né, ou para o gestor, para ele estar realizando tomadas de decisão, tá? Então, por exemplo, a contabilidade gerencial, ela auxilia ao controle e tomada de decisões. Isso devido ao que? Ao aumento da concorrência, né? Então, a gente tem um aumento de concorrência, então, cada vez mais as empresas têm que tomar decisões mais assertivas e mais rápidas. Então, para isso, para a empresa estar tomando esses tipos de decisões, né, ela tem que ter as informações cada vez mais rápidas e confiáveis em mãos, né? Então, essa é a importante da contabilidade gerencial. Então, pessoal, das três, a contabilidade geral, né, ou financeira, é a nossa contabilidade comercial, aplicada às empresas de comércio, né, que é o padrão que é utilizado. A contabilidade de custos, ela é voltada mais para o setor industrial, onde ela tem como objetivo o cálculo correto do custo do produto ou do serviço vendido e a formação de preço de venda, né? E também controles de estoques. E a contabilidade gerencial, ela tem como enfoque fornecer relatórios e indicadores para os gestores da empresa para tomada de decisão, tá? Então, aquela contabilidade um pouco mais ela foge um pouco dos padrões contábeis, né? Em cima de regras e normas contábeis, e ela é feita de forma mais voltada para o gestor, né? Sem você seguir tantas regras e normas contábeis, porque daí ela é uma contabilidade onde você não precisa apresentar ela nem para receita, nem para conselho, nem nada. Você tem que fazer ela para ser utilizada de forma interna na empresa, apenas para tomadas de decisões, tá? Então, essa é a diferença dos três tipos de contabilidade. Tá bom, pessoal? Então, aqui no questionário de avaliação, né, a gente preencheu já esse questionário e postou ele também lá na outra aula. E aqui a gente entra na questão da terminologia, né, pessoal? Que é a diferenciação entre gasto, desembolso, despesa, investimento, custo e perda. Que nós também vimos nas outras aulas. Então, quando a gente fala em gasto, pessoal, o que é um gasto? É todo aquele sacrifício financeiro, né? Ou uma promessa de sacrifício futuro que a empresa tem para aquisição de bens, serviços destinados à manutenção ou geração de receita da empresa. Então, pessoal, quando a gente fala em gasto,
é todo aquele sacrifício ou aquele objetivo que a empresa tem de adquirir alguma coisa ou pagar, tá? Então, tudo ele vai ser considerado um gasto, né? Um gasto com matéria-prima, com mão de obra, com uma despesa, com um investimento. Então, tudo é um gasto, independentemente de ser pago ou não. Mas o fato de você adquirir qualquer bem ou serviço que ele venha a ser colocado na empresa, né? Ele já é um gasto. Desembolso. Desembolso, pessoal, é o ato do pagamento daquele gasto, tá? Então, você pode ter o gasto, mas você não necessariamente tem o desembolso. Você pode ter um gasto sem ter o desembolso. Ou você pode ter o gasto e o desembolso. Então, quando a gente fala em desembolso, pessoal, é o ato de você pagar aquela mercadoria, né, ou aquele bem. Você tirar o dinheiro e transferir para outra pessoa. Então, isso é considerado desembolso, tá? Investimento. O investimento, ele representa um gasto, né, com bem ou serviço, ativado em decorrência da sua vida útil ou de benefícios futuros. Então, pessoal, quando nós consideramos investimento, é quando a empresa ela tem um gasto, ou às vezes com maquinário, com equipamento, pode ser até matéria-prima mesmo, né, que ela vai ficar no estoque, porque que é o intuito do investimento, né, pessoal? Caracterizado como investimento. Em decorrência de vida útil ou benefícios futuros que serão gerados. Então, decorrência de vida útil, aquele que tem uma vida útil superior a 12 meses, tá? E benefícios futuros gerados são aqueles investimentos que eles vão trazer retorno financeiro para a empresa, eles vão trazer lucro, eles vão gerar resultados futuros, não de imediato, mas futuramente vão. Por isso que a matéria-prima, né, como ela é considerada um bem, e ela tem um benefício futuro, né? Então, por isso que quando a matéria-prima é adquirida e ela fica no estoque, ela é considerada um investimento. Mesma coisa de um maquinário, de um veículo, de um terreno. Tudo isso é considerado investimento, tá? Custo. Custo, pessoal, ele representa um gasto relacionado com um bem ou com um serviço para a geração de outros bens e outros serviços, tá? Então, pessoal, custo é todo aquele gasto que eu tenho ou com matéria-prima, material de embalagem, material secundário, energia elétrica, mão de obra direta, que vai ser empregado para a produção de um outro produto, tá? Então, exemplo, a gente pega lá o tijolo, né? Qual que é a matéria-prima do tijolo? É a argila. Então, todo aquele esforço, todo aquele gasto que eu utilizar em cima da argila até ela virar um tijolo e ficar pronta para venda, pessoal, eu considero um custo, tá? Então, aquele pessoal que foi lá extrair o barro e levou até a olaria. Aquele pessoal que pegou aquele barro, informou e levou para o forno. Aquele gasto com madeira, carvão ou energia elétrica que foi utilizada para aquecer o forno. O combustível do caminhão que foi utilizado para pegar esse material e levar até o pátio. O material de embalagem que utilizou para cobrir o tijolo. Tudo isso, pessoal, é custo, tá? Por quê? Porque eles foram empregados diretamente ao produto, tá? Mesmo que seja através de rateio, né? Que são no caso dos custos indiretos, mas que eles têm participação na produção do produto, né? Então, pessoal, a gente considera um produto acabado quando aquele produto ele está pronto para venda, tá? Que ele está no jeito onde é só pegar, carregar e levar, sem adicionar mais nada. Então, custo, pessoal, são todos esses gastos, tá? Que pode ser também o aluguel da fábrica, seguro, manutenção de maquinário, né?
tudo isso é considerado custo. Despesa, pessoal. Despesas é o gasto com bens e serviços utilizados pelas áreas administrativas, comercial e financeira, tá? Então, tudo aquilo que é despesa, pessoal, são aqueles gastos que eles não têm relação direta com o produto, tá? Que, né, não é necessário para você fabricar ou produzir determinado produto. Então, normalmente, a despesa, ela é relacionada à área administrativa. Então, o funcionário lá do administrativo, é o gasto com papel, taxa de banco, juros, tudo que está relacionado ao escritório, tá, pessoal? A parte administrativa da empresa. Tudo isso é considerado uma despesa, tá? Aí temos a perda. A perda, pessoal, ela é aquele processo onde um produto ele é descartado ou eliminado durante o processo de produção. A perda, nós podemos dividir elas em duas formas, né? A perda normal ou a perda anormal, tá? Então, o pessoal que fala, né, que a perda são bens ou serviços consumidos de forma anormal e involuntária. Então, traço de um gasto intencional decorrente de fatores externos ou fortuitos da atividade produtiva normal de uma empresa. Quando a gente fala em perda normal, né, ou sacrifício normal, pessoal, que ele é de forma voluntária, ele trata-se de um sacrifício, né, normal ou derivado de forma voluntária à produção de um produto, né? Ele já faz parte de um custo. Então, aqui, ó, perda de materiais na fabricação. Então, por exemplo, às vezes uma serraria, né? Você compra madeira, só que você tem que fazer uma madeira serrada. Então, conforme você vai serrando aquela madeira, você não vai utilizar uma tora 100% para fazer o teu produto. Você vai ter que cortar os lados, você vai ter que tirar uma parte dela, ela vai ter o desgaste, que daí no caso é o pó de serra, vai ter, às vezes, gás, alguma coisa que ele não é utilizado, ele acaba sendo descartado no processo de produção, né? A casca da árvore. Então, isso é uma perda normal, né? Ela é voluntária, porque ela faz parte do seu processo de produção, tá? Ela já é esperada. Já a perda anormal, pessoal, ela é de forma involuntária. Então, a empresa ela não tem intenção ou nem objetivo em estar tendo aquela perda com o produto. Então, um exemplo de perdas involuntárias, né, que são aquelas perdas que a empresa não tem controle, seria incêndios, enchentes, greve, por exemplo, que daí a empresa não tem controle, né, e ela acaba tendo esse gasto de qualquer forma. Então, tudo isso, pessoal, são consideradas perdas involuntárias, tá? Subprodutos, pessoal. Subprodutos, eles correspondem aos materiais não utilizados no processo de fabricação, tá? E que são comercializados com certa regularidade. Então, aqui tem o exemplo, a palha de papel, limalha, serragem, né? Então, assim, pessoal, nós consideramos um subproduto, normalmente são aquelas perdas que elas são geradas do processo, tá? De produção, mas que nós conseguimos pegar essas perdas e transformar em um outro produto que ela acaba tendo um comércio regular. Vamos voltando um exemplo lá da serraria, né? Então, você pega uma tora, você joga ela lá na esteira, ela vai cortar, ela vai tirar as partes da casca, tal, em volta, para entrar a madeira e ela serrar. Então, essa casca, esses galhos, essa parte em volta que ela tirou, ela é um resíduo, né? Que acaba sendo uma perda.
Só que é uma perca onde ela se transforma num subproduto, que seria o pó de serra e o cavaco, tá? Não é o produto principal da empresa, são subprodutos que eles são utilizados em fontes, em formas distintas, tá? Só que tem um comércio regular. Então, esse tipo de produto, pessoal, ele é considerado subproduto. Por quê? Porque ele é originário de um outro produto principal, onde ocorreu uma perda normal no processo de industrialização, tá? Os subprodutos, pessoal, nós devemos considerar ele como uma redução do custo. Por que uma redução do custo, pessoal? Porque quando a empresa ela produz o produto principal, né, essas perdas que acabam ocorrendo durante o processo de produção, nós não consideramos ela. Então, por exemplo, se uma empresa entra lá uma tora que ela tem lá 5 metros cúbicos, por exemplo. Só que daí desses 5 metros cúbicos, pessoal, você consegue aproveitar apenas 4, né? 1 metro cúbico ele acaba se perdendo no processo, né? Que acaba virando, que é aquela casca, é o pó de serra que acaba virando. Só que quando eu vou calcular o meu produto final, eu não vou considerar, bom, era 5 metros cúbicos, eu paguei lá R$ 100 um metro cúbico, por exemplo. Então, meu custo é R$ 20 por metro cúbico. Então, se eu aproveitei só 4, então eu vou considerar só R$ 80. Não. A empresa, mesmo ela perdendo um metro cúbico, pessoal, ela vai considerar no custo do produto dela acabado como se fosse os 5 metros cúbicos, que é o valor total, como se fosse os R$ 100, tá? Mesmo ela, porque ela teve essa perda durante o processo de produção. Então, mesmo ela tendo essa perda, né, ela utilizando menor, ela não vai considerar aquilo ali como uma redução, né, para calcular o custo do produto dela acabado final, como um valor menor, que seria os R$ 80. Ela vai considerar os R$ 100 para calcular a madeira dela. Então, por exemplo, se de 5 metros cúbicos ela tem apenas 4 metros cúbicos que são aproveitados na matéria-prima, então ela não vai, o custo do metro cúbico dela não vai ser R$ 100 por 5, daria R$ 20. Mas daí no produto acabado vai ser R$ 100 por 4. Então o custo por metro cúbico daquela tora, que era 5 e virou 4, ele deixa de ser R$ 20 e passa a ser R$ 25 por metro cúbico. Se a gente pegar 25 multiplicado por 4, vai dar R$ 100, tá? Então, é por isso, pessoal, que essas perdas no processo produtivo, eles têm que ser incorporados no custo do produto final ou acabado, tá? Aí, quando nós temos esses subprodutos, pessoal, que é originário dessa perca, e eles têm um comércio regular, quando nós vendemos ele é considerado como uma redução do custo de fabricação. Por quê? Porque ele já foi agregado ao custo principal. Então, é por isso que nós fazemos dessa forma, tá? Então, por isso que subprodutos são considerados como uma redução do custo de fabricação. E os subprodutos, pessoal, eles são inventariados, tá? Então, eles devem constar no estoque, só que eles são avaliados, né, para efeitos de inventário, pelo preço de venda e não pelo preço de custo, tá? Então, para avaliação dos subprodutos, eles são considerados o preço de venda e não o preço de custo, tá? E já a sucata, ela compreende os materiais desperdiçados durante o processo de fabricação, né? Cuja venda é realizada de forma esporádica. Então, às vezes, você tem que juntar no pátio lá durante, às vezes, 6 meses, 1 ano, até conseguir uma quantidade, achar um comprador e vender aquele produto, tá? Então, pessoal, sucata
são muitas vezes decorrentes do processo de produção, mas não tem uma venda certa, não tem uma venda contínua, né? Ele é feito de forma mais esporádica. E a sucata, pessoal, elas não são consideradas como redução de custo de fabricação, né? Mas sim receitas eventuais. E a sucata, ela não são contabilizadas no estoque, né? Porque às vezes ela acaba nem gerando resultados futuros, né? Porque às vezes você não consegue nem vender aquilo lá. E quando você vende, você considera ela lá no finalzinho da DRE, em resultado não operacional. Aí nós temos a questão de questionário, né, pessoal? Que nós já fizemos na aula anterior também, tá? Tem essa tabelinha, tem lá ali no Class, que daí a gente classifica o que é custo, o que é despesa, o que é investimento, né? E o que é desembolso, se tem ou não o desembolso. Tá, pessoal, então classificação dos custos. Então, quando a gente fala em custo, pessoal, ele tem duas classificações. Então, tem os custos relacionados à apropriação aos produtos, né? Que nós dividimos em duas partes, que são os custos diretos e os custos indiretos, tá? Então, pessoal, custos diretos são aqueles que podem ser apropriados diretamente aos produtos fabricados, né? De uma só vez e que eles sejam de fácil identificação, tá? Então, pessoal, nós consideramos os custos diretos todos aqueles custos que eles são apropriados diretamente ao produto, sem a necessidade de um rateio, sem a necessidade de uma divisão, tá? E que sejam de fácil identificação, como é o exemplo de matéria-prima, material secundário, material de embalagem e mão de obra direta, tá, pessoal? Então, tudo isso é considerado como custo direto de fabricação. Já os custos indiretos, pessoal, são aqueles custos que eles dependem de cálculos, dependem de rateios, né, que são divisões ou estimativas para serem apropriados aos custos de fabricação. Então, por exemplo, que nem eu falei, do aluguel. O aluguel ele tá para todo o barracão, para toda a empresa, para todos os produtos. Então, para a gente alocar aquela parcela do aluguel ao produto, o que nós temos que fazer? Nós temos que criar uma metodologia de rateio para poder identificar e dividir aquele custo daquele aluguel ao produto. Mesma coisa da energia elétrica, da depreciação, do salário do pessoal, dos chefes de setores, ou chefe da fábrica. Tudo isso, pessoal, são considerados custos indiretos, tá? Então, sempre que a gente fala em custo indireto, pessoal, são todos aqueles custos que eles precisam de um rateio para ser alocado aos produtos, tá? Que ele é de difícil identificação, que é energia elétrica, aluguel, depreciação, energia elétrica, salário dos chefes de seção ou supervisores da fábrica, tá? Tudo isso são considerados custos indiretos. Base de rateio. Base de rateio, pessoal, são parâmetros utilizados para fazer a distribuição dos custos indiretos, né, aos produtos. Então, que nem um exemplo, vamos fazer um rateio do aluguel aos produtos. Qual que é a base que a gente vai utilizar? Qual que é a metodologia? Vamos dividir pelo espaço, pela metragem quadrada,
e multiplicar pela metragem que tem cada setor, que faz cada produto, né? Então, é uma metodologia de base de rateio. Vamos dividir pelas horas máquinas que foram utilizadas para produzir cada produto, né? É uma metodologia de rateio, tá? Então, quando eu falo em base de rateio, é aquela metodologia que é utilizada para fazer essa divisão e essa alocação desses custos indiretos aos produtos, tá? E depois, pessoal, a gente tem os custos que são relacionados aos níveis de produção, que daí entramos nos custos fixos e nos custos variáveis, tá? Então, pessoal, o custo fixo, o que é? São todos aqueles custos que eles são os mesmos para qualquer volume de produção da empresa, ou seja, para qualquer quantidade produzida. É igual aquela tabelinha que a gente fez, né, na outra aula e foi no trabalho. O custo fixo, ele era igual para um nível de produção de 10 unidades e para um nível de produção de 1.500 unidades. Ele não mudava, tá, pessoal? Então, quando a gente fala em custo fixo, são aqueles custos que eles são os mesmos para os diversos níveis de produção, tá? Eles não se alteram. Já os custos variáveis, pessoal, então, voltando aqui, ó, custo fixo, né? A gente tem exemplo de custo fixo. Aluguel da fábrica, seguro, energia elétrica é considerado um custo fixo, depreciação, tá? Tudo isso é considerado um custo fixo. Já os custos variáveis, pessoal, são aqueles custos que eles se alteram em função ao nível de produção, tá? Então, de acordo com o volume produzido, você vai alterando os custos variáveis. Então, quanto menos você produzir, menor é o seu custo, né? Quanto mais você produzir, maior vai ser o seu custo. Então, ele varia de acordo com o seu nível de produção. Por isso que são custos variáveis. Então, a gente tem como exemplo de custo variável as matérias-primas, né? Quanto maior a quantidade de produtos fabricados, maior o consumo de matéria-prima. Material de embalagem, material secundário. Quanto mais você produz, mais material você precisa, tá, pessoal? Então, todos esses custos, eles são considerados custos variáveis, tá? Aí a gente tem custos semivariáveis, né, que são aqueles custos que eles variam de acordo com o nível de produção, mas sempre ele vai ter uma parcela fixa, tá? Que é o exemplo, mas que você não produza nada, você vai ter que sempre pagar uma taxa mínima da energia elétrica. Então, é sempre quando ele ainda tem um mínimo a ser pago. Aí o custo semifixo, o custo por degraus, né? Que são aqueles custos que, para até um determinado nível de produção, ele é o mesmo. Se você passar daquele nível de produção, ele se altera. Então, temos um exemplo aqui de supervisor. Para produzir até 10.000 unidades, você precisa de um supervisor. Mas se a empresa passar de 10.000 unidades, aí ela precisa de 2 supervisores, tá? Então, até uma determinada produção ela fixa, daí ela acaba tendo uma parcela variável até uma outra certa quantidade. Então, isso são conhecidos como custos semifixos ou por degraus, tá? Aí depois a gente tem aqui o tratamento, né, de custo fixo e variável unitário, que é aquilo que a gente trabalhou na tabelinha também, né? Lendo, pessoal? O custo fixo unitário, ele é variável. Já o custo variável unitário, ele é fixo. Então, em termos unitários, né, os custos fixos e variáveis, eles podem ter o seguinte tratamento. Então, o custo fixo unitário, ele é variável, e o custo variável unitário, ele é fixo, tá, pessoal? Então, a gente tem que manter essa seguinte regra. Por quê? Porque o custo fixo total, ele é o mesmo. Só que quando você começa a alterar a quantidade de produção, a gente divide, né? Nós dividimos o custo fixo total pela quantidade produzida.
Então, quando a gente começa a dividir pela quantidade, começa a aumentar a quantidade, o custo fixo unitário ele começa a ser variável, né? Porque quanto mais você produz, menor é o custo variável unitário, tá? E já o custo variável unitário, pessoal, ele é fixo, tá? Por exemplo, matéria-prima, você tem o mesmo valor que você paga para 1 quilo de matéria-prima. Então, pessoal, 1 quilo de matéria-prima é R$ 10. Só se você comprar 100 quilos de matéria-prima, o valor unitário vai continuar o mesmo, né? Uma unidade vai ser a mesma. Só que o total, aí ele vai ser diferente, né? Por isso que a gente fala que o custo variável unitário, ele é fixo, ele é o mesmo. É a mesma coisa a gente ir no mercado lá e comprar um pacote de arroz. Um pacote de arroz está R$ 10, né? Se você levar um pacote, ou se você levar 10 pacotes, o valor por pacote ele vai ser R$ 10, né? O unitário ele não vai mudar. Só que o variável total, ele vai se alterar, porque daí você vai fazer 10 vezes 10, né? Aqui, daqui ele entra naquela tabelinha que a gente fez daí, tá, pessoal? Que daí é aquele outro exemplo, né? Deixa eu pegar aqui e subir. Que ele tem a correção lá no Class. E esses aqui a gente não chegou a fazer esses exercícios, mas a gente vai deixar para começar agora no próximo bimestre, tá? Pessoal, basicamente é isso daí, tá? Que a gente pegou e estudou até agora. Mas essas questões das terminologias, né? O que é custo, despesa, custo direto, variável, fixo, custo unitário, margem, não, isso aí não. Custo unitário e tal. Tranquilo, pessoal? Tá muito difícil? Tá de boa? Por enquanto, tranquilo? Beleza. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, alguma coisa ou não? Vocês podem me perguntar, tá? No dia da prova, aí eu esqueço de tudo. Não sei o que acontece. Dá uma amnésia, é incrível. Mas então é isso daí, pessoal. Já estão liberados, tá? Só mandar um presente aqui para mim aqui no chat, fazendo um favor. E é isso aí por hoje. Uma boa noite. Até semana que vem, pessoal. Bom final. Qualquer problema, qualquer